O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse: Não chores. Aproximou-se, tocou o caixão, e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse: Jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta apareceu entre nós, e Deus veio visitar o seu povo. E a notícia do fato espalhou-se pela Judeia inteira e por toda a redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos lendo nesta temporada, durante a semana, o Evangelho de São Lucas, o qual apresenta o coração de Jesus aberto e acolhedor dos necessitados. São Lucas gosta de mostrar Jesus no momento em que ele estava no meio do que ele algumas vezes chama as multidões, e as ensina, e as favorece, e as devolve para uma condição de vida, como é no pensamento de Deus. E de fato vemos São Lucas como apresenta Jesus aos necessitados, aos pobres, aos doentes, às crianças, aos pecadores. E hoje Jesus é visto nesta cena que aconteceu na cidade de Naim. Ainda hoje, visitando a Terra Santa, indo de ônibus com os peregrinos, vemos lá uma placa, Naim, com H, N-A-H-I-N, Naim, e a seta indicando, então Naim existe ainda, esta cidade onde Jesus fez acontecer essa ressurreição. De modo que ainda hoje nós podemos visitar esse lugar aonde Jesus devolveu, como ouvimos, o filho arrimo de família à sua mãe. E é muito interessante como Jesus, ao aproximar-se dos necessitados, nunca os deixa sem atendimento. Sempre como que soluciona, resolve, diz uma palavra, não permanece indiferente, pois há aqueles a quem aproxima. É como no episódio de hoje que vemos isso. É uma cena que, ao descrevê-la, parece que o evangelista nos mostra um quadro pintado. Nós estamos vendo quase essa encenação, não é isso? Uma cena verdadeira de um sepultamento. A mulher que vai sepultar, pois toda a sua esperança, o seu futuro, especialmente na antiguidade,
Até conhecemos o ditado, não é isso? A riqueza do pobre são os filhos. Mas ainda àquela altura, como Jesus nos apresenta aqui neste episódio de Naim. Viu que levavam um defunto filho único e sua mãe, para completar, era viúva. E a multidão acompanha, mas não pode fazer nada. E diz que Jesus, ao vê-la, sentiu compaixão. Ele disse: não chores. Aproximou-se, tocou no caixão. Então Jesus disse: jovem, eu te ordeno, levanta-te. Em várias passagens do Evangelho, Jesus dá essa ordem de comando, dá essa voz de comando aos demônios: sai desse homem. Dá essa voz de comando: eu te ordeno. Ao mar bravio, Jesus impõe as mãos: acalma-te. E o mar se fez em grande bonança. Assim também Jesus, quando acolhe aqueles que estão adoentados, quando estão com epilepsia, Jesus lhes ordena, eis que retornam à sua serenidade. Assim também hoje Jesus dá uma ordem: eu te ordeno, levanta-te. E o que estava morto, então, experimenta um ressuscitamento, e Jesus o entregou à sua mãe. Diz que todos ficaram assim, impressionados, e comentavam: puxa, um grande profeta visitou a nós e Deus, o seu povo. E a notícia espalhou-se. Queridos irmãos e irmãs, poderíamos aplicar exclusivamente aqui esse episódio, a situação de tantas mães que perdem de alguma maneira os seus filhos, quase que morrem, no sentido que então se dedicam a coisas que não lhes traz vantagem alguma, como por exemplo as drogas, a perda clássica, não é isso? Que pais, que famílias sofrem a respeito de seu filho, de sua filha, más companhias, situações outras em que os jovens enveredam, enfermidades, algumas vezes assim, tipo as DST, doenças sexualmente transmitidas, ou então a perda da cabeça, geralmente frequentando algumas pessoas, alguns ambientes, até mesmo escolares, é isso? De repente se desvirtuam, perdem os valores da família, da fé, da vida, da cidadania e outras coisas assim, que vão, pois, fazendo com que aquele filho, aquela filha, como que morra. Poderíamos verificar isso. Mas tem também a vontade de Deus de incluir-nos, a nós todos, como filhos mortos, desde que o pecado, o mal, a indiferença, o indiferentismo tome conta de nós. E nós também, mesmo sendo adultos, homens ou mulheres, não necessariamente órfãos ou filhos únicos, nos percamos daquilo que sempre foi a condução da nossa família, da nossa existência, da nossa vida. E assim, como que passamos a levar, ou tentamos levar, uma vida como se Deus não existisse, como se os valores, as coisas dignas, positivas, não existissem. Algumas vezes até pode acontecer que tentemos fazer isso,
e levamos aí por algum tempo uma vida assim, à toa. Eis que é novamente o caminho da fé que devemos percorrer para sermos devolvidos a nós. Tem um livrinho, não é isso? O padre Fábio de Mello, que trata exatamente disso. Quem me roubou de mim mesmo? É interessante o título, não é? Ou seja, eu fui roubado de mim mesmo. E então experimentamos que o caminho de volta é para a casa do Pai. E Maria Santíssima nos ajuda nesse sentido, enquanto facilita para nós, através do seu amor maternal, através da sua ternura, nos aponta uma vez mais seu Filho Jesus, retornar para casa. Como o filho da parábola que ouvimos no domingo: não, aqui no fundo do poço não dá mais. Vou me levantar e vou voltar para o meu Pai. Lá é a minha casa. Assim, meus irmãos e irmãs, todas as vezes em que nós nos sentirmos órfãos, perdidos, quem sabe até mesmo sentirmos-nos abandonados, não paremos aí, não permaneçamos nisso, mas logo recobremos, pois, a consciência de que o coração de Deus é maior. O coração de Maria Santíssima é coração de mãe, e que assim podemos retornar a participar, podemos reapropriarmos-nos daquela filiação que tínhamos perdido. Nunca desanimemos em nossa caminhada do amor de Deus, porque o amor que Deus tem por nós é um amor incondicional. Nem o pecado nos tira da dimensão do amor de Deus. Jesus aproximou-se, sentiu compaixão. Essa é sempre a atitude de Deus para com os seus filhos e filhas. Um instante de silêncio.